Saudações a todas e todos. Estamos iniciando mais uma entrevista do projeto Histórias de Vida e Educação em Ciências. E hoje estou aqui com a professora Amara. Seja muito bem-vinda, muito obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço o convite, professor Carlos. Obrigado, então. Bem, para iniciarmos a nossa entrevista, a questão principal dessa entrevista vou te pedir que tu conte um pouco para nós como foi a tua aproximação com a docência, né? As origens dessa aproximação talvez na infância, né, na escola, como é que foram essas primeiras experiências com a docência e como isso pode ter levado, né, a tua escolha por essa profissão e também como foi a aproximação com essa área de trabalho, né? E ao longo dessa narrativa, peço também que tu abordes, se for possível, essa trajetória acadêmica, né? Graduação, após graduação, como foi essa transição até chegar no cargo que tu ocupas hoje, de professora universitária, né? E também falar um pouco dos teus projetos de trabalho. Fique bem à vontade, então, para conduzir essa narrativa. Obrigado. Novamente eu agradeço, professor Carlos, pelo convite, né? É muito bom a gente ter a oportunidade de contar um pouquinho do nosso percurso profissional e pessoal, porque em muitos momentos desse momento do diálogo eu vou retomar algumas coisas da minha vida pessoal que influenciaram e são fundantes para todas as minhas escolhas profissionais. Então, eu nasci em Barbacena, Minas Gerais, sou mineira. Meus pais não tiveram estudo como alicerce, não se formaram, sequer tiraram o ensino médio. Meu pai, por falta de opção, e minha mãe, porque ela optou em trabalhar ao invés de estudar na época. Quando eu ingressei na faculdade, mas antes até de ingressar, né, como eu escolhi a docência? Com brincadeiras. A docência, para mim, nunca foi uma falta de opção. A docência, para mim, sempre foi minha opção, desde o início que eu me entendo por gente. Então, eu comecei dando aula para bonecas, depois eu brincava de aulinha com as minhas amigas, inclusive uma amiga de infância, Karen, que eu tenho até hoje, a gente brincava muito de aulinha, da aulinha, aquelas coisas, e eu sempre me identifiquei muito nesse lugar de ser professora. Então, eu já começo minha fala dizendo que ser professora não foi uma falta de opção, sempre foi a minha opção desde o início do meu caminhar, né? E como eu escolhi a química? A química entrou na minha vida no primeiro ano do ensino médio, quando eu fazia numa escola pública, e eu sou estudante de escola pública, e sou daquela época que a escola pública era de muita qualidade, muito forte. Então, era um ensino de muita qualidade, a gente estudava muito, eu, pelo menos, tive professores maravilhosos de todas as áreas, muito dedicados, e eu tive aula de química no primeiro ano. E aquela aula de química de uma disciplina que até então nunca tinha ouvido falar, porque na época ciências, né, não tinha muita química presente na época que eu fiz o fundamental no currículo, então eu descobri no primeiro ano. E eu fiquei encantada em saber o que tinha na matéria. Por que eles tinham tanto interesse em estudar a natureza da matéria? E aquilo me instigou muito. E eu lembro que no meu ensino médio, eu fiz o ensino médio regular, né, que não era profissionalizante. Então, na minha época de estudo, isso foi em 1996, quando eu descobri a química. Minha mãe, quando eu fui falar com minha mãe, meu pai, sobre que eu me encantei, que eu saberia que eu seria professora de química, eu não fui muito bem recebida pela minha escolha profissional da minha mãe, porque minha mãe tem irmãs que são professoras, que sempre trabalharam muito, e no estado de Minas é uma profissão que ganha muito pouco mesmo, muito pouco reconhecida. E aí minha mãe falava, nossa, mas você é tão inteligente, você tem possibilidade de fazer cursos que possam te dar uma remuneração maior. E eu entendia que não é que ela estava depreciando a profissão, mas ela queria algo que eu ganhasse mais, para me manter, né, para ter independência financeira e profissional também. E aí eu entendia essas opções dela, mas eu sempre fui muito firme na minha decisão.
E às vezes, quando eu comentava com os professores do ensino médio, eu vou ser professora, eu vou fazer licenciatura em química. Aí eu sempre era muito assim desmotivada a ir por esse caminho. Era impressionante assim, como a escolha da profissão. Os professores, nossa, mas você é tão boazinha, vai lidar com turmas, nossa, a gente enfrenta tantos desafios, e eles sempre tentavam me mostrar sempre o que era ruim da profissão, no sentido assim, talvez de cuidado, para que eu pensasse direito e tudo. E segui meu ensino médio com isso. No terceiro ano, a minha professora de química se licenciou e veio um novo professor de química. E aí eu me apaixonei de vez pela química. Esse professor ele ensinava a gente de uma forma tão assim diferenciada, mesmo que na minha época era muito voltado para vestibulares, né? Porque não existia o Enem. E aí eu fiquei encantada, eu falei, não, tenho certeza que é isso que eu quero fazer. E assim fui. Quando eu tirei o terceiro ano, na minha época eu fui fazer vestibular, eu prestei vestibular na UFMG, porque eu morava no interior, Barbacena não tem universidade pública, e meus pais não tinham condições de me manter, então tinha que ser pública mesmo, uma instituição de ensino pública. E aí eu fiz em São João del Rei e fiz na UFMG, porque na época os calendários das universidades eles meio que chocavam. Então você tinha que optar para uma ou para outra. E a minha opção foram essas duas. Na UFMG eu passei na primeira etapa, foi uma alegria muito grande. E em São João del Rei era uma etapa única. Então eu passei lá. Aí eu fui fazer a segunda etapa na UFMG, mas na época é que eu sempre falo a vida, né? Vai caminhando. Eu e minha mãe, a gente ficou na casa de uma amiga dela e a gente foi pegar o coletivo. E a gente imagina, o interior andando na capital de coletivo, você nunca sabe, né? Porque era tudo número. Então, minha mãe muito angustiada, andando comigo e meu irmão. E a minha mãe perdeu meus documentos na segunda chamada, com a minha identidade. Então, eu falei, ai, mãe, perdi a prova, não vou entrar. E ela ficou assim, ela ficou muito arrasada na época, que ela falou, meu Deus, eu te prejudiquei. Eu falei, não, mãe, porque não era para ser. E acabou que, numa tentativa, faltando assim meia hora para dar o tempo final para ingressar na UFMG para fazer a prova, num ônibus que a gente ficou no ponto, cercando os ônibus, tinha lá no para-brisa do ônibus a minha identidade. Como que eu falei, é inexplicável, porque imagina, Belo Horizonte, uma cidade enorme, quantos ônibus passam e qual seria a possibilidade daquele ônibus passar de novo naquele ponto, né? E aí eu fui, só que eu fiquei muito nervosa, eu tremia muito, eu entrei tremendo, muito angustiada, e depois que eu fiquei sabendo que eu poderia ter entrado mesmo sem identidade, alegando, né, que sumiu e tal. E isso realmente afetou um pouco o meu desempenho na prova, tanto que eu não consegui passar na segunda etapa. Mas aí eu tive a grata surpresa de passar em São João del Rei. Quando eu entrei em São João del Rei, foi em 1998 que eu ingressei. Eu tinha 17 anos que eu ingressei na faculdade, com 17 anos. E era muito difícil, né, para os meus pais, porque São João del Rei, para quem não conhece o estado de Minas, fica em torno de 50 a 60 quilômetros de Barbacena. É relativamente perto. Só que eu era menor de idade. Então, como fazer, né? E em Barbacena tinha um ônibus de estudantes que saía às 6 horas da Praça da Estação, chegava em São João del Rei para ter aula e depois da aula voltava, e o curso era noturno. Então, meus pais viram essa como uma possibilidade. Mesmo eu querendo morar em São João del Rei, no primeiro semestre eu não pude. Pelo zelo, cuidado dos meus pais da época, enfim. E aí eu não pude, nesse primeiro semestre, vivenciar a universidade na sua integralidade. Porque eu ia e voltava de ônibus. Eu só podia estar na universidade naquele momento das aulas. Então, no meu primeiro semestre de formação, eu fiquei exclusivamente só para ter aulas. Eu não vivi esse momento de pesquisa, grupo de pesquisa, extensão, não vivi isso. E aí teve a oportunidade, na época, de um contrato para a professora que ia de licença maternidade. Eu ainda no primeiro semestre. Aí eu fiz um registro, que na época eu nem sei se chama mais assim em Minas, mas era o chamado CAT, que era um registro que você fazia para poder dar aula. E assim fiz. E eu fiquei no primeiro grupo por estar cursando uma licenciatura. E na época era licenciatura em ciências,
que o curso era ciências, 3 anos licenciatura curta, depois você escolhia 2 anos de química ou 2 anos de física. E assim fiz, e eu me assustei porque eu acabei conseguindo essa vaga, por estar em primeiro lá no grupo e tal, e não tinha experiência, não tinha. Eu tinha praticamente acabado de fazer 18 anos, quando eu consegui o contrato. E fui para a sala de aula, sem nenhum conhecimento pedagógico, didático, nem de conteúdo, e fui. Fui, e chegando lá, claro que nas primeiras aulas a gente nunca é muito boa, né? Muitos desafios, eu não sabia lidar com muita coisa, eu não sabia como organizar, eu não sabia, enfim, eu não sabia nada. E, assim, mesmo assim, eu tentei sempre me dedicar e fazer o melhor. E eu trabalhava até 5h30 da tarde, que eu trabalhava à tarde, e tinha que pegar o ônibus. Então, era uma vida muito corrida. E eu chegava em casa meia-noite. Eu consegui fazer um pezinho de meia com esses 3 meses, porque eu morava com os meus pais, então eu guardei o dinheiro e falei, eu vou para São João del Rei. E foi muito difícil essa conversa com os meus pais na época, porque eu sou caçula, meus pais têm um casal de filhos e eu sou a caçula. Então, aí veja mais a dificuldade. Sou menina, caçula, e meu pai, uma família muito tradicional, meu pai muito conservador. Então, ele não entendia que o meu objetivo era estudar, e era muito difícil. E na minha família, eu fui uma das primeiras, eu fui a primeira a entrar na faculdade, eu e meu irmão. Então, isso também era muito difícil, porque a nossa família era uma família muito, assim, regrada. Mas fui. Aí falei, pai, eu consegui juntar dinheiro e tal, eu quero muito ir, quero muito estudar. E muito dificilmente eles acabaram deixando e eu fui. Fui morar numa república. E minha mãe, inclusive, foi comigo escolher essa república. Porque em São João del Rei, na época, não tinha moradia. Então, tinha que ser república particular. E fui. Quando eu tive a oportunidade de entrar na república, e aí eu comecei a perceber que no curso tinha pesquisa, tinha grupos de pesquisa. Só que na minha época era muito difícil bolsa. Muito difícil. Não é o momento que... Eu sempre falo para os meus alunos que o momento que eles vivem hoje é muito diferente do que eu vivi. Porque hoje tem mais opções de bolsas, financiamentos, PIBID, né, iniciação científica, enfim. Tem muitas possibilidades, políticas afirmativas. Aqui na minha universidade tem bastante bolsas de políticas afirmativas. Então, eu tive que viver a graduação com a ajuda de custo do meu pai e com aquele pezinho de meia que eu guardei. Chegou um momento na minha graduação, e aí eu fui de colegiado, dos estudantes para aprender, fui voluntária de pesquisa para aprender. Na época, o professor Murilo, que é uma lembrança que eu tenho muito dele, que ele foi professor dessa época, né? E aí eu tive um contato muito pequeno, aí ele saiu para o doutorado, eu fiquei muito sentida, porque eu ia formar e não ia conseguir ver ele na volta, no retorno, né, do doutorado, que eu ia acabar me formando. E o professor Paulo Pinheiro também, que foi meu professor, que ainda está lá, foi muito importante também para a minha formação, de dando oportunidade de monitoria, de pesquisa, de trabalhar em eventos, que foi algo que me despertou. Eu falei, uau, existem eventos da área de ensino de química que eu não conhecia, e participei de muitos, e às vezes eu ficava encantada de muitas pessoas que eu via no evento, eram pessoas que eu tinha lido o artigo, e eu tinha um encantamento muito grande para ouvir aquelas pessoas. Nossa, olha que bacana, elas escreveram um artigo, eu quero conhecer mais, eu tenho oportunidade de conversar com esses pesquisadores. E nessa trajetória, meu pai perdeu o emprego, porque meu pai era motorista de ônibus de empresa, e a gente ficou numa situação difícil, que eu tinha 2 oportunidades. Ou eu voltava para casa e trancava meu curso, ou eu dava um jeito e ficava. Eu falava, eu não lutei tanto para desistir. E assim fiquei e trabalhei fora. Fiz vários trabalhos e não tenho nenhum receio. Trabalhei de secretária, se fosse precisar, fazia faxina, fazia tudo para me manter na faculdade. Porque o meu objetivo era manter o curso noturno, então me dava mais essa possibilidade. E aí foi onde eu tive o primeiro contato mesmo com a docência, que existia um sindicato, ainda existe, o Sindicato dos Metalúrgicos em São João del Rei, e lá eles decidiram abrir um cursinho pré-vestibular, que ainda era a época do pré-vestibular. E nesse cursinho eles
elaborar uma cooperativa de professores. E eu fui convidada para fazer parte dessa cooperativa de autogestão. E nessa cooperativa de autogestão, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a questão de políticas, a necessidade de políticas para as pessoas conseguirem estudar, esse olhar mais cuidadoso para quem não tem condições de entrar na universidade, porque eu não tive essa oportunidade, né? Então, e aí eu comecei a lecionar lá química e biologia. E cursinho, na época, é aquele ensino muito diferenciado, né? É muito rápido, muitas dicas, e você tem que tentar dar conta do máximo possível de conteúdo e treinar a questão, e assim foi. Então, enquanto eu estive em São João del Rei, eu fui professora desse cursinho, que eu aprendi muito, sou muito grata a todos os colegas que lá fiz. E aí, posteriormente a essa situação, eu peguei e me formei em ciências. Me formei em ciências e prestei concurso para professora efetiva do estado de Minas, para ciências. E passei. E nisso que passei, a necessidade, como eu disse, né, não tinha, eu me mantia com o que eu ganhava. E a oportunidade de ser uma professora efetiva foi muito importante na época para mim. Então, eu abracei a oportunidade e, com isso, eu não complementei a minha formação. Eu me formei em ciências, colei grau em ciências e fui trabalhar. E assim que eu fui trabalhar, demorou muito chamar os efetivos, demorou bastante, e eu fui trabalhar como contratada. Aí trabalhei alguns anos, trabalhei em escolas de Barbacena, voltei para a casa dos meus pais, e eu trabalhei numa escola estadual de periferia. E aí, nessa escola, eu fui vendo que existia muito mais coisas fora da escola que acabava refletindo em sala de aula, a questão da violência, das drogas, de falta de segurança pública, porque o discurso, quando a gente conversa dos discursos pedagógicos, eles são importantes, mas eles também são importantes se situarem nos locais e locais, né? Tem locais que não têm um mínimo de subsistência, de segurança, de cuidado. E essa escola foi um aprendizado muito grande, assim, foi um choque de realidade que eu tive, mas, ao mesmo tempo, também eu fiquei muito emocionada, Carlos, porque eu sempre, quando dava aula, eu sempre era substituta às oportunidades que eu tinha de contrato. Então, o diário de classe nunca era no meu nome, era no nome do outro colega que eu substituía. E quando eu entrei, depois de formada, que o diário de classe veio no meu nome, foi uma emoção muito grande. Eu falei, nossa, agora a classe é minha, meu diário de classe, meu nome. Isso foi muito significativo para mim, que é uma memória. Isso aconteceu em 2001. É uma memória que eu me lembro muito bem, dessa memória da emoção, que é pegar um diário de classe na mão com o seu nome e falar, nossa, essa turma agora é minha, eu vou poder trabalhar do meu jeito, não vou só estar ali para substituir e tal. Não que estar para substituir não seja algo menor, mas é algo que talvez você não consegue desenvolver o seu trabalho. Você tem que cumprir aquele período e pronto, o professor volta e você sai. E foi um desafio muito interessante. No final deste ano, eu me casei com meu marido, que ainda é meu marido, que a gente se conheceu na faculdade. A gente começou a namorar no curso, né? Que hoje também ele é professor aqui, onde eu atuo. E aí a gente casou. E literalmente eu casei e mudei, como se diz, né? Então eu saí de Barbacena e voltei para uma cidade que chama Piedade do Rio Grande, que é a terra natal dos meus pais. E eu voltei para lá e para efetivar. Eu vivenciei o contrato, mas eu sabia que a efetivação ia sair, e eu e meu esposo entendeu que lá era uma cidade era muito pequena, 3.500 habitantes, uma cidade bem pequena, mas minha cidade natal, que eu estava perto da minha família, e foi uma experiência muito interessante, assim. E aí eu me efetivei nessa escola, fiquei lá, trabalhei quase 3 anos, quase já concluindo o probatório, né? Que eu estava, e lá, assim, eu reaprendi outras coisas que eu não tinha aprendido. Eu aprendi a trabalhar em equipe, eu aprendi a trabalhar em projetos, eu aprendi a viver uma outra realidade de uma dimensão não urbana, como uma cidade maior, onde eu estava antes,
E lá a gente desenvolveu um projeto da horta comunitária, que foi um projeto muito interessante, que juntou vários professores da área, e a gente fazia uma horta, plantava leguminosas, hortaliças, e essas hortaliças eram reaproveitadas na própria merenda da escola. E a gente trabalhava com muitas disciplinas, porque eu era de ciências, mas também trabalhava com professor de matemática, de história, de português, então com metragem, com produtividades, com cálculos, com a questão do desenvolvimento da planta, com questões sociais, porque depois chegou um ponto que a produtividade da horta foi tão grande que a gente começou a doar para o hospital da cidade, para a creche da cidade, então foi um projeto muito, muito interessante. A gente tinha escala de irrigação da horta, nas férias ou no fim de semana, então foi muito, muito interessante. E aí também, nesse momento, a cidade começou a ter problemas com drogas. Os jovens estavam, mesmo uma cidade pequena, estava começando a ficar muito forte esse uso de drogas na juventude. E aí a escola começou um projeto também de drogas e ainda mantendo de horta. Nesse período eu fiquei grávida do meu primeiro filho. Apesar de estar casada e tal, meu marido fazia doutorado na UFMG na época. E eu trabalhava efetiva 20 horas. Então, a nossa renda era muito limitada. E aí, quando eu engravidei, eu tomei um choque, né? Que não foi planejado. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E aí, eu tive meu filho, tirei minha licença, que na época a licença não era de 6 meses. Na época, foi em 2005, que meu filho nasceu, em dezembro de 2005. E aí, quando foi para voltar para a sala de aula, eu tinha que tomar uma decisão que foi uma decisão que mudou completamente a história da minha vida. Ou eu voltava para a sala de aula e morava em Piedade com meu filho, e o pai dele em Belo Horizonte, ainda fazendo doutorado, não tinha como ele também largar, ou eu largava tudo e acompanhava ele. E, novamente, minha mãe ficou muito brava, porque eu era efetiva e eu abri mão de um emprego efetivo para ir morar em Belo Horizonte, a capital do estado de Minas, com o meu filho, pequenininho, eu mãe de primeira viagem, longe da minha família, para ficar com o meu esposo, porque eu queria muito que o meu filho crescesse do lado do pai dele. E eu fiquei sem trabalhar. E aí é importante esse momento, porque eu não sei como está a vida de muitas meninas, mas às vezes a gente precisa realmente recomeçar. E a gente precisa entender que ciclos se fecham, mas outros ciclos vão se abrir. A minha vida ela é muito cíclica, de começos e fins, né? E aí eu fiquei com meu filho dentro de casa 2 anos num apertamento, tadinho. Ele foi criado num apertamento mesmo, que era o que dava-se para se pagar. Mas eu tive contato com pesquisadores muito interessantes da área de química específica, que o meu marido trabalhava num laboratório de química inorgânica, na área de catálise, né? Química fina. E um pessoal assim muito bacana, pessoal acolhedor, pessoal sempre me via meu filho, o Bruno, sempre muito cuidadoso. E eu ficava olhando e falava, nossa, um dia eu ainda vou voltar, porque eu queria muito fazer doutorado em orgânica, apaixonada com orgânica, com os mecanismos que as pessoas nunca apreciavam muito, e eu quero ser orgânica. E também, às vezes, eu falava, não, eu vou para a indústria, quero ir para a indústria. Às vezes dava uma coisa, não, eu vou para a indústria, vou dar aula e vou para a indústria. Coisas assim, veja, profissões bem distintas. E aí meu filho cresceu um pouco, e aí eu tive coragem de voltar a trabalhar, porque também é muito difícil para uma mãe ir trabalhar e ter que deixar seu filho numa creche ou numa escola. Não é fácil. É a questão do cuidado. Será que ele vai cuidar direito? Será que ele vai comer direito? Será sempre essa angústia, né? E aí voltei. Aí fiz um processo seletivo numa escola de Belo Horizonte, na escola estadual, no Colégio Estadual Ordem e Progresso, que era uma escola da Polícia Civil. Eu não vou contar todas as histórias, eu só deixar claro isso aqui na minha fala, gente, que eu não estou contando todas as escolas que eu passei, tudo que eu passei, porque senão vai ficar muito grande. A minha vida é muita coisa, então só estou limitando, mas não que as outras não tenham sido importantes. Eu gostaria de deixar isso claro. Todas foram muito importantes para a minha vida e formação. Entrei na Escola Ordem e Progresso, é uma escola mais de regime militar,
também bem diferenciada, e eu já estava alguns anos parada, né? Já estava 2 anos paradas, e aí fui retomar. E essa escola já era uma escola de ensino médio, mas na perspectiva de preparatório para o vestibular, para o Enem, aí já tinha o Enem. Aí eu falava, então eu tive que me reciclar, vamos dizer assim, novamente, readaptar, ressignificar tudo na minha formação. E fui, trabalhei lá, fui muito feliz lá. Fiquei lá 2 anos e, assim, e contratada. Me graduei, porque como eu tinha só licenciatura curta, a graduação foi algo necessário. Então, eu tive que buscar minha segunda habilitação em Química, aonde eu me graduei na Universidade de Uberaba, que tinha o polo lá em Belo Horizonte, e fiz minha complementação em Química, me tirei lá em Belo Horizonte. E aí, quando eu estava, falei assim, não, acho que a minha vida agora vai ser em Belo Horizonte. Na época, meu marido já tinha concluído o doutorado, estava fazendo pós-doutorado e estava naquela fase de concurso, prestar concurso, né, e tudo mais. E ele sempre dizia, eu posso fazer em qualquer lugar? Aonde eu passar, você vai? Aí eu falava, vou, claro que eu vou, nossa, sou sua parceira, vou sim. E aí eu achava que minha vida ia ficar em Belo Horizonte, que em algum momento ele ia conseguir ser aprovado no Instituto Federal, ou numa universidade ali próximo, enfim. E ele também foi Que professor. ano, para a gente localizar no tempo, que ano mais ou menos era esse período aí dessa escola? Esse Aí? período era 2007 a 2009, que eu vivi É nessa quando escola. estavam iniciando, falou nos institutos federais, quando estavam iniciando, né? Isso. E ele conseguiu passar num concurso substituto lá. Então ele trabalhava, eu falava, então nossa vida vai ser aqui, tá tudo bem. E aí ele começou a fazer concursos fora do estado. Fora do estado. Ampliou, né, as fronteiras. E aí ele fez o concurso para uma universidade nova que estava abrindo, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, numa cidade chamada Amargosa, que eu nunca tinha ouvido falar. Eu nunca tinha vindo na Bahia, nem a passeio, porque minha família, a gente não tinha custos nem recursos para fazer uma viagem dessa, que era muito caro, pacotes turísticos para a Bahia. E aí ele passa. E quando ele passa, e eu já estava desenvolvendo outros projetos nessa escola que eu trabalhava, na Ordem e Progresso. O meu trabalho foi muito reconhecido, onde eu sou muito grata ao Dr. Jouber, que era o diretor da época, a Marilene, que era coordenadora da época, que reconheciam o potencial, e não no sentido de reconhecimento como competição, porque eu não gosto dessa perspectiva de competir, mas de reconhecer e falar, nossa, vamos tentar fazer algo junto. E não é demagogia, a minha perspectiva sempre foi essa. E ela pegou, e aí eu sempre gostei muito da experimentação, e no Enem começou a surgir muitas questões de experimentação, e eu sempre fui apaixonada por essa área de experimentação, que eu acho que, para mim, é a menina dos olhos da química, né? Nós, professores de química, às vezes a gente não enxerga o potencial que uma experimentação tem no processo formativo de um aluno, sabe? Entender fenômenos, explicar, enfim. E aí eu tive contato, a oportunidade de conversar com o coordenador da Polícia Técnica, do Laboratório da Polícia Técnica da Polícia Civil, que essa escola fica na Amazonas e no quarteirão de cima fica a Cadepol, que é a Academia de Polícia, onde tinha um laboratório de Polícia Técnica. E eu conheci ele, foi muito gentil, a reciprocidade foi mútua. Eu era professora do filho dele, eu não sabia. E eu falei, meu Deus, será que eu agi direitinho? Será que eu fiz certo? Tinha tá tudo certo. E aí eu dizia da importância da experimentação, que não tinha um laboratório. E aí a escola comprou a ideia, não, realmente, Mara, precisamos ter um laboratório. Então nós vamos construir um laboratório. E ele falou assim, tá vendo essas vidrarias aí? Pode escolher a que você quiser, que eu vou pedir para solicitar para descer para a escola. Vai descer para lá e lá vocês vão organizar o espaço e tudo. E foi um encantamento. Isso aconteceu em 2009. O projeto começando, foi segundo semestre de 2009. E eu recebi a notícia que meu marido passou nessa mesma época. E aí foi outra decisão. E eu lembro que o Dr. Jober, muito gentil, o Dr. Jober era o delegado da Polícia Civil, que era diretor da escola, falou, Mara, mas ele passou numa federal, fica aqui, depois ele pede remoção para cá.
Aí eu falei, doutor Job, você não está entendendo, eu dei minha palavra para ele. Eu tenho que ir. E é a minha família. E com muita dor no coração, de novo, eu fechei outro ciclo e me despedi das terras mineiras. Em dezembro de 2009, eu adentrei na cidade de Amargosa. Primeira vez no estado da Bahia e já vim para morar. E aí passamos aqui em em janeiro de 2010, não tinha nem um mês na cidade. Todo mundo que me parava na rua falava, nossa, não tem professora de química na cidade. Eu fiquei tão feliz, eu falei, gente, vou conseguir trabalhar na cidade. Nossa, eu vou trabalhar na cidade. E aí, Carlos, eu deixei meu currículo em todas as escolas, estaduais e particulares. E eu não fui chamada para nenhuma entrevista. Nenhuma. Nem para falar assim, vamos fazer um teste com você. Nenhuma. E eu já vinha com 10 anos de docência já, trazendo na minha bagagem de ensino de ciências e química. E fiquei muito frustrada, muito frustrada. Eu tinha formação, já tinha condições de trabalhar, estava muito ativa, jovem, né? Eu tinha 29 para 30 anos, muito ativa, muito empolgada, no ápice, assim, muito segura da minha carreira, e não consegui trabalhar. E foram, assim, 2 anos que eu não consegui trabalhar em Amargosa. E aí, acabei optando por ter mais um filho, que é o Ivo. E eu digo que eu sou uma mãe muito privilegiada, porque eu tenho um filho 100% mineiro e um filho 100% baiano, com muito orgulho. E quando eu, grávida do Ivo, eu vi que abriu um concurso para professor efetivo do estado da Bahia. Estudei muito, mas estudei porque o não conseguir emprego e sabendo que não tinha gente habilitada na área lecionando, foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu não consegui entrar porque estava com excesso de profissional, não tinha. Eu não consegui entrar por questões que eu não entendia naquele momento e que hoje eu entendo melhor. E, inclusive, estudo sobre isso. Tento entender na pesquisa por que isso acontece. Mas aí eu chego lá. E aí, entrei, passei em primeiro lugar no concurso, primeiro lugar. E quando saiu o resultado, meu filho nasceu, porque eu fui fazer o concurso gestante de 7 meses, e quando saiu o resultado, eu já tinha ganhado meu filho. Quando eu fui convocada, porque quando sai o processo seletivo, a gente acha assim, que é uma coisa muito importante até para falar para os alunos. Quando a gente faz processo seletivo, gente, a gente faz, mas não é chamado no mês seguinte. Então, não pare nada da sua vida esperando que no mês seguinte você vai ser efetivado, porque você não vai ser. E aí levou alguns meses. E foi em outubro que saiu minha efetivação. E aí eu estava com meu filho com 7 meses. Eu ainda amamentava. E aí, de novo, eu falei, meu Deus, e agora? Estou num estado distante da minha família, ninguém da minha família mora aqui. Com um bebezinho, que eu amamento, meu marido trabalhando também. Eu tenho um filho de 5 anos agora, então eu já tinha 2 para cuidar. Eu e meu esposo, né? Nosso cuidar. E aí eu falei, e agora? Será que eu vou lá, eu vou conseguir assumir? Será que não era melhor eu não entrar e fazer como eu fiz com o meu primeiro, abrir mão da carga efetiva e vou viver a minha maternidade? Mas ao mesmo tempo eu tinha aquela frustração de não ter conseguido trabalhar. E aí decidi, falei, não, vou sim. Inclusive, meu marido levava meu filho, né, na hora do recreio para eu amamentar. Então, eu vivi a docência e a maternidade ao mesmo tempo. Foi fácil? Não foi fácil, mas é possível. Então, para muitas mães professoras, acredite, é possível você viver sua profissão e cuidar do seu filho. Você não vai ser uma mãe pior, negligente, descuidada por você viver sua carreira, porque isso também pesa muito, né, em cima do discurso da mulher. Enfim, e aí vivi. Esse ciclo novo como professor iniciou em que ano? 2011. 2011, em outubro de 2011, e eu fiquei nessa escola até janeiro de 2014. Por quê? Porque abriu um processo seletivo aqui na universidade. E na época foi um processo que abriu para o ano inteiro, que só pedia graduação.
Mas antes disso, eu nessa escola trabalhando, eu tive a oportunidade de ter contato com os professores da UFRB, do curso de licenciatura em Química. E eles faziam pesquisas e eventos, e eu participei de um evento que foi um diferencial, que é o Encontro de Química da Bahia, que é chamado EQBA. E nesse evento, teve 2 professores, que é o Edson Arta e o Erivanildo, que eles são da Federal de Sergipe. E eles deram um mini curso que efetivamente me abalou, mexeu muito comigo, quando eles falavam da questão de Paulo Freire para químicos. E aquela intenção que eu tinha de fazer orgânica foi dissipando totalmente. Eu falei, gente, eu não sou da área de orgânica, eu sou da área de ensino. Eu não enxerguei isso, e eles tiraram as minhas vendas. E aí, nesse período, eu apresentei trabalhos em parceria. Também tive a oportunidade de ser supervisora do PIBID, e é uma coisa que pouco se discute, né, do PIBID. O PIBID não é só um momento para ter bolsa para aluno. Claro que as bolsas são importantes, mas também é um programa formativo, inclusive para o supervisor. Porque enquanto eu estive supervisora, eu me formei também, junto com os alunos, a minha formação continuada, porque eu não tinha muito diálogo, assim, que não tinha professores de química para eu dialogar na cidade, na época que era formada. Então, eu dialogava com os que estavam se formando e aprendi muito com os alunos do PIBID, muito. Eles me ajudavam muito a pensar novas estratégias didáticas, metodologias de ensino, para a gente despertar o interesse dos alunos em aprender química, explorar. E nessa escola também que eu trabalhei foi em 2012. Eu entrei em outubro de 2011, em 2012 eu descobri que tinha um laboratório de experimentação desativado. Falei, Quando eu conversei com a diretora se haveria a possibilidade de reativar. E no início eu tentei mobilizar muitos professores, porque eu estava acostumada a trabalhar em equipe, e eu não consegui trabalhar em equipe na escola, que era muito difícil, assim, os professores ficavam muito nos seus espaços e não tinha esses projetos interdisciplinares. Mas a direção da época me deu oportunidade, aí uma outra colega da biologia também falou, vamos, a gente era as novatas da escola, né? Então você fala, as novatas estão com gás, elas vão. E eu não era tão novatinha assim, né? Eu já tinha os meus 31 anos, então não era tão novinha. Mas sempre tive muito entusiasmo de fazer as coisas. E aí a gente ativou o laboratório. E olha, Carlos, não foge da minha memória afetiva que a gente tinha algo improvisado, que eram mesas, que eram meio que descartadas para a escola, a gente usava essas mesas no laboratório, o ranger da mesa, para quando eu tentava trabalhar com os alunos cálculo de densidade de sólidos, experimentalmente. E os alunos ficavam muito entusiasmados, e muitos desses alunos, que foram meus alunos, se tornaram alunos da universidade, foram para a universidade fazer a licenciatura em Química, que era uma felicidade muito grande. Muitos desses já se formaram, muitos desses já estão atuando hoje nas escolas. Então, eu fico muito feliz, assim, se eu pude ajudar um pouquinho para esse interesse e a formação desses alunos. E aí, pronto. Aí, voltando, então, em 2013, teve um concurso federal que não exigia mestrado, doutorado, só graduação. Falei, vou tentar. Quem sabe? Mas aí eu falava, gente, mas eu sou muito ousada, eu não tenho nem formação, não tenho formação, mestres e doutores, quem sou eu, né? E fui. E nessa banca eu encontro com o Erivanildo novamente. Aquele que eu vi era a banca do concurso. Ele, junto com a professora Elisa Macena, da UESC, e a professora Creuza, que é professora aqui. E fui fazer o concurso realmente despretensiosamente, porque eu tinha certeza que eu não era para mim. E, para minha surpresa, eu passei. E passei em segundo. E eu passei em segundo porque eu não tinha títulos. E eram 2 vagas. Então, eu passei. Eu não acreditei, porque eu fui assim, gente, que legal, eu consegui vencer todas as etapas, e foram 4 candidatos, eram 2 vagas. Eu tinha certeza que eu estava em 4º lugar e estava muito feliz pela conquista. E quando eu adentrei, eu tive que... Aí, outro ciclo que se fechou. Eu saí da educação básica do Pedro Calmon em janeiro de 2014 e adentrei no ensino superior. E também no ano de 2013 eu concorri para uma seleção de mestrado em Jequié, que é a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB. E eu nunca tive contato com ninguém da UESB. E muita gente falava assim, mas se você não tem contato, você não vai passar.
porque você precisa ter contato com o orientador, você já precisa trabalhar com ele, mas você não está, não. Você conhece alguém? Não. Ah, então você não vai conseguir. Ah, tudo bem, né? Então vou tentar para ver como é que é. E eu também passei em primeiro, que é uma coisa assim que eu digo que é sempre admirável lá na UESB, o processo seletivo. Não é porque eu passei em primeiro, não, tá? Mas eles têm muita lisura, sabe? É realmente o seu mérito pelo que você faz, pelo que você estuda, pelo que você escreve. E lá eu tive a oportunidade de ser orientada pelo professor Paulo Marcelo Marini Teixeira. O professor Paulo Marcelo é de São Paulo, mora na Bahia, e ele me apresentou estudos que até então eu não conhecia, que é os estudos do movimento CTS, Movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade. E eu aprendi muito com o professor Paulo Marcelo, muito, sobre a importância do rigor em metodologias de pesquisa qualitativa, do cuidado de uma pesquisa bem construída, dos pressupostos do movimento CTS. E foi aonde eu tive a oportunidade de levar pela primeira vez um trabalho no ENEC, Encontro Nacional de Ensino de Química, em Florianópolis, que foi em 2016, se não me falha a memória, 2015 ou 2016. E eu levei, nossa, muito emocionada, levando um trabalho completo. Eu falei, meu Deus, um trabalho completo, levando. E fiquei muito feliz de viver esse momento no mestrado, de poder ir no evento, conhecer os pesquisadores que eu lia. Eu até hoje não perco esse encanto. Por isso que eu penso que eventos são tão importantes também para os alunos, para os professores, para a gente conversar com colegas, trocar ideias, trocar experiência, aprender, reaprender. E aí eu vivi concomitantemente os meus anos iniciais no ensino superior com o mestrado. E o mestrado é em Jequié. Jequié fica eu sou péssima de distância, mas é em torno de 130 quilômetros daqui. E não tem ônibus direto. Então, eu tinha que fazer baldeações para chegar no campus de Jequié. E fiz meu mestrado lá e trabalhando aqui, porque eu não podia ter licença, que eu estava em estágio probatório. E vivi. Foi anos muito tensos, difíceis. Eu fiquei exaurida, exausta, cansada, mas eu estava feliz porque eu estava fazendo algo assim, uma realização profissional, né? E foi um momento que eu disse assim para o meu marido: olha, eu te dei o suporte de tudo na sua vida, agora é minha vez. Minha vez. Então, você vai ficar com os meninos e eu vou estudar e vou trabalhar. E ele ficou com os meninos, assim, o tempo todo, me deu muito suporte, apoio, só tinha nós dois, né? Ainda não tenho família na cidade. Me graduei no mestrado, fiquei muito cansada, porque cansa mesmo trabalhando junto, e optei em não querer emendar o doutorado. Eu falei, não tenho condições. E isso eu concluí um mestrado em 2016, eu tinha 36 anos. Então, é o que eu sempre falo, às vezes a gente acha que está velha demais para começar. Não tá, gente. A gente não está velha. Deixei esperar 2 anos e entrei, fui fazer seleção do doutorado. Aí, muito ousada, eu falei, eu vou fazer na UFBA e eu quero ser doutora em educação. E no meu curso também, eu nunca fui muito de ficar fixa em componente curricular. Eu sempre gostei de me provocar, me tirar constantemente da zona de conforto. Então, eu sempre dava, a cada semestre, um componente curricular diferente. Sempre. Então, eu sempre tinha que reestudar tudo de novo, replanejar tudo de novo, fazer tudo de novo. E assim fiz. No doutorado, quando eu prestei, foi para a UFBA, na Faculdade de Educação, FACED. E fui fazer a seleção. Passei também na seleção. E quando eu passei, eu falei, nossa, que bacana, vou conseguir ser doutora em educação, um sonho realizado. E aí eu até brincava com a minha orientadora, que é a professora Lúcia Gracia, que eu falava assim, nossa, eu vou ser pura. Brincava com ela, que se educação eu vou ser pura. Aí, às vezes, no meu percurso, assim, que é muito difícil, viu, Carlos? Eu vivi um mestrado na área de ensino e o doutorado na área de educação. São 2 universos completamente diferentes, separados por uma galáxia muito distante. Então, eu tive que reaprender tudo de novo, de metodologia de pesquisa, de referenciais teóricos. Hoje eu entendo a diferença das 2 áreas. Confesso que antes de eu adentrar, eu falava, nossa, por que a CAPES tem área de ensino e educação? Não é a mesma coisa? Não, gente, não é a mesma coisa, é completamente diferente. E assim vivi. Aí, no meu doutorado, no meu primeiro ano, eu não consegui licença, mesmo estando no tempo correto. Eu não consegui.
mesmo estando no plano de capacitação, teve alguns problemas internos na minha instituição, que eu não fui liberada. E eu entendia que, às vezes, eu falava, deve ser que o governo não liberou. E depois eu entendi que não era um problema externo, era interno mesmo, mas que depois foi reparado, mas foi reparado quando eu já não vivia mais as disciplinas, né, que é o momento mais pesado do doutorado. E aí que eu vivia a minha pesquisa já. Na minha pesquisa de mestrado, eu estudei sobre a experimentação e o movimento CTS na formação de professores, onde uma disciplina que existia no currículo, eu reconstruí a disciplina para o mestrado, ministrei a disciplina, os alunos foram participantes da pesquisa e deu um trabalho muito bacana, assim, da minha dissertação. No doutorado, eu sempre digo que eu tenho 3 pontos. Eu sou igual à universidade, o tripé acadêmico, eu também tenho um tripé, que eu trabalho com a formação de professores, a experimentação e movimento CTS, que é o meu tripé que eu me sustento. Mas, obviamente, com os pés mais fincados na formação de professores. E aí, no doutorado, eu falei, olha, já estudei a formação inicial de professores de química, agora eu quero entender a docência universitária. Como que se constrói saberes na docência universitária? E foi o que eu investiguei no meu doutorado. E, para minha surpresa, a gente precisa começar a discutir com mais profundidade a formação continuada dos professores universitários. É muito importante, porque a gente não tem isso. A gente não tem uma oportunidade de discutir. E na universidade, não sei nas outras, mas na minha, aqui a gente não tem reuniões pedagógicas e de planejamento, a gente tem reuniões burocráticas, de colegiado, de cumprir demanda, de processo, mas a gente não se discute assim, pedagogicamente, como que a gente pensa o curso. Isso é feito numa instância muito restrita, que é o NDE, Núcleo Docente Estruturante, e que, infelizmente, nem todos os professores participam por não desejarem ou não se identificarem, e atualmente eu até estou presidente desse núcleo, que a gente tenta repensar o curso, mas é muito difícil repensar um curso com poucos. É muito importante, assim, repensar o curso com todos, que cada um agrega o seu conhecimento. Muitas vezes, eu trabalhando com disciplinas de ensino e trabalhei também com estágio, a gente percebe muitas deficiências, às vezes, de conteúdo mesmo, que o aluno chega, e que poderia ser discutido tranquilamente com os colegas da específica, mas eu não sei que também como é nas outras universidades, mas aqui na minha é muito complicado, assim. Eu sei que historicamente tem uma competição da área de ensino e da área específica de química, né? E aqui isso ainda é muito forte. A gente não consegue muito, assim. Eu tento, também tenho minhas limitações de tentar superar isso. Consegui algumas coisas, tenho trabalhado com pesquisa com colegas da específica, orientado o trabalho de conclusão de curso também com colegas da específica. Eu sempre tenho a visão assim, que a gente tem que se unir de alguma forma. A gente tem que tentar se dialogar. A gente precisa ser amigos, mas a gente precisa se unir e dialogar profissionalmente, na perspectiva de cada um. Então, por exemplo, minhas bancas sempre são um colega de ensino e um colega da específica, minhas bancas de defesa. Minhas pesquisas sempre são, se eu estou com a orientadora, estou com a orientadora de um colega da específica. Se eu sou a orientadora, um colega da específica vai ser o co-orientador. Que eu entendo aí essa importância de diálogo, né? Mesmo que seja de uma forma que tem que ser feita em algum momento da formação. Então, eu tenho trabalhado muito com isso. E tenho vivido aqui, hoje, depois do doutorado, voltei em 2021, que eu regressei do doutorado, com só apenas 2 anos de licença. Eu voltei em março, foi final de março de 2021 que eu voltei, que eu defendi. Eu saí de licença em fevereiro de 2019 e regressei em março de 2021 do doutorado. E aí voltei em época de pandemia. Aí eu tive que reaprender tudo de novo, dar aula. Como é difícil dar aula remoto, né? Como é difícil, assim, a gente não ver as pessoas, não ter o contato com as pessoas. Então, foi um desafio. Eu tive que reaprender a mexer com tecnologias, que eu não é muito a minha área, de montar data show, aquelas coisas todas, áudio, cuidar do áudio, tudo, quadro, né, tudo. E assim foi. E aí, atualmente, eu tenho me preocupado muito com questões que acontecem da formação de professores, né? Como eu te disse.
eu faço uma pesquisa que eu tento mapear os professores de Química da Bahia. E quem são esses professores de Química que eu chamo na pesquisa? São professores licenciados em Química e professores que lecionam Química. E aí você me pergunta, não é a mesma pessoa? Não, não é. Porque a gente tem muitos professores que não estão atuando na sua área de formação. E as minhas pesquisas têm revelado que isso tem se naturalizado aqui no estado da Bahia. Não há uma adequação da formação com a atuação profissional. A gente tem visto, eu mapeei professores efetivo de geografia que está há mais de 16 anos dando aula de química, 40 horas semanais. Assim como a gente tem professor de química que está dando aula de física, de biologia, de outras matérias. Então, nesse momento da pesquisa, eu estou nesse mapeamento e depois eu penso em avançar de como conseguir. Só que na pesquisa eu tenho muitos desafios, Carlos, porque é muito difícil eu ter acesso aos dados, apesar de eu solicitar. Nos núcleos territoriais de educação que a gente tem aqui, eu não sei como no seu estado chama, aqui é chamado de NTE, que são núcleos que coordenam uma região de escolas, né? E em torno de 20 cidades, 20 a 19 municípios, né? Ou às vezes mais até, que o núcleo. E eu tento solicitar ao núcleo a ficha funcional dos professores de Química, dizendo que eu gostaria dos licenciados em Química e dos que são formados em Química, porque eu entendi que tinha essa disparidade. E eu até agora não consegui. Aí você fala, mas então como você conseguiu os dados de pesquisa? Nas secretarias da escola. Então, é aquele trabalho de formiguinha, de secretaria, secretaria, secretaria. Hoje, a gente já conseguiu, na pesquisa, já consegui contemplar mais de 10 municípios daqui, do meu entorno. Se eu conseguir, já solicitei à Secretaria de Estado da Bahia os dados, não tive sequer resposta. E eu não entendo, porque assim, o meu objetivo não é fazer algo de apontamento, mas é para entender na pesquisa, porque quando você entende regiões que às vezes têm problemas, é mais fácil você pensar em políticas para resolver o problema daquela região. Porque muitas vezes aqui, Carlos, tem alunos meus que se formavam e não conseguiam emprego. E eu não entendia, porque em outros lugares eu ia falar, nossa, aqui falta professor de química. Ué, então peraí. Como que há alunos que não formam e regiões que dizem que não tem professor de química, por isso que um professor de geografia, de biologia ou de matemática está dando aula de química. Então, a conta não fechava. E foi isso que me motivou a fazer esse projeto amplo que eu trabalho. Além disso, também, eu desenvolvo projetos de orientação de TCC, de pensar a química, de ensinar a química, que é onde eu falo a perspectiva da experimentação, né? Que hoje a gente percebe muita discussão, assim, pelo menos aqui no meu lugar, né? Para que serve a química? A química não serve para quê mesmo? Para que eu tenho ela no meu currículo? E aí eu tento trabalhar mostrando estratégias didáticas potenciais de ajudar o professor a dialogar como que a gente pode ensinar a química por meio da experimentação, que é algo assim, não no sentido de motivador, mas como uma estratégia muito potente para você explicar fenômenos. Porque muitas vezes, e isso me preocupa muito, quando a experimentação é tratada como mágica. A gente tem que tomar muito cuidado, porque pode gerar visões deformadas da nossa ciência, que não é o conhecimento científico, é mágica. Então, eu também tenho trabalhado em eventos de extensão, recebi crianças o ano passado, acredite, crianças não alfabetizadas. E até eu falei, meu Deus, eu vou conseguir ensinar ciências para criança que não é alfabetizada? E eu tive muita ajuda dos alunos do curso de licenciatura em Química, dos professores que trabalham comigo, que é o professor Gilberto, meu esposo, a professora Marina, que hoje está atuando, tem a professora Fabiana, o professor Gil Luciano, o professor Eliezer, que são professores que pensam, que dialogam, que se preocupam, sabe, em que a ciência, a nossa química, ela transite mesmo, o conhecimento mobilize em vários espaços, inclusive na educação infantil. Então, e aí eu vou seguindo, me desafiando, pesquisando, me sentindo cada dia mais fortalecida por um lado, enfraquecida por outro, porque é muito difícil
a gente fazer pesquisa. Muitas vezes eu me sinto muito solitária na minha sala de aula, no meu planejamento, muito solitária no curso. Me sinto, às vezes, solitária na pesquisa também, por mais que eu tenha os parceiros, mas tem hora que é muito solitário e é um trabalho difícil que precisa ser feito, de escrita, de análise de dados. E, às vezes, eu vou em lugares que, por exemplo, mesmo quando eu lidei com as crianças, eu nunca recebi tanto abraço e tanto beijo em toda a minha vida. Como as crianças são genuínas. E falar, nossa, eu gostei tanto. E eles falarem assim, tchau, cientista. E eu, tchau, cientistas. E um diálogo assim. Então, algumas coisas que às vezes nos desgastam e nos cansam no trabalho, na pesquisa, que não é fácil. E também tem muitas coisas que nos oxigenam. Então, eu sempre gosto de focar naquilo que me oxigena, sabe? E aí eu vou nos territórios baianos, que hoje eu me chamo uma baianeira de coração. Sou mineira de nascimento, amo o meu estado, mas também sou baiana de coração. Time de futebol, confesso que eu ainda não consegui escolher. Sou cruzeirense, com muito orgulho, né? Apesar de a gente ter perdido para o Inter ontem, né? Tudo bem, faz parte. A gente não foi tão bem com o time, o Inter também jogou bem, parabéns ao Inter. E vou seguindo a minha carreira. Então, eu sempre gosto de lidar com pessoas, pesquisas e pesquisas que sejam relevantes, sabe? Que efetivamente vai contribuir para a sociedade. Não no discurso, mas, por exemplo, se eu conseguir mapear esses professores e talvez ter um diálogo com a secretaria, como que a gente pode repensar essa reorganização das aulas? Porque as estruturas das escolas da Bahia são boas, viu? São muito melhores do que a da de Minas. Aqui a estrutura das escolas são muito boas. E mesmo assim a gente fica em último nos índices, né, nacionais. Então, a minha hipótese é que isso talvez pode estar associado à inadequação da formação com a atuação profissional. E é isso. A minha pergunta complementar, digamos assim, seria justamente essa, assim, o que nessa trajetória de tantos ciclos e reinvenções, né, se é que se posso usar essa palavra, o que vem para o futuro, então? No futuro, eu desejo muito orientar na pós-graduação. Hoje estou num programa de pós-graduação Lato Sensu aqui na minha instituição, que é uma instituição relativamente jovem, né? A UFRB ela é relativamente jovem, comparada com as outras universidades do Brasil, mas é uma universidade que, mesmo jovem, e nos falta estrutura para pesquisa, para pós-graduação. Então, no meu futuro breve, um sonho é orientar mesmo pesquisas nível de mestrado, doutorado, conseguir ampliar mais, melhorar a formação docente, tentar ajudar e colaborar com os colegas da educação básica, são professores, nossos colegas, que muitas vezes me incomoda muito nas pesquisas, eu ler aquela pesquisa punindo, como se o professor fosse o culpado para o aluno aprender. Então, a gente precisa superar isso, a gente precisa entender o que está nesse contexto, nessa história de vida e nas condições de trabalho do professor. A gente precisa voltar os olhos para isso e dialogar. Fazer parcerias com outras instituições, por isso que eu fiquei muito surpresa com o seu convite, né? Imagina, eu aqui em Amargosa, na UFRB, conversando com um colega da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso é muito potente, o seu projeto é muito interessante. E eu acho muito bacana isso, eu desejo muito sucesso no seu projeto, que você consiga extrapolar essas fronteiras que você já está conseguindo, né? Você lá no sul e eu aqui no Nordeste, você no frio e eu aqui numa temperatura mais agradável, assim, mais quente, né? Não está quente, está até agradável. É isso, meu desejo é avançar profissionalmente. Na família, meu filho está fazendo um cursinho, então hoje eu sou uma mãe de um homem que está fazendo cursinho e o outro que está na escola. Eu estou vivendo duas fases completamente diferentes e conseguir dar o melhor para os meus filhos de formação, de estudo, de carreira, de oportunidade, que eles possam estudar, se formar no que efetivamente eles gostam. Jamais desmotivo eles, porque eu não entendo por que as pessoas ainda usam o discurso de desmotivação. Todo mundo que fala assim, meu filho, você vai tentar o quê? Vou tentar medicina. É tão difícil. Eu falo, não, meu filho, você vai conseguir. Se o seu objetivo é esse, você vai conseguir. Olha para mim, eu falo assim, olha para a mamãe, olha onde eu cheguei, né? Uma menina de Barbacena. Hoje estou aqui em Amargosa. E
quando você quer, você consegue. Então, o meu objetivo futuro é de me desenvolver melhor como pesquisadora nas pesquisas, participar mais de eventos. Eu sei que eu preciso participar mais de eventos. Tento mesmo, pelo menos uma vez por ano, participar de um. Gostaria de participar de mais, mas a minha condição de mãe não me permite ainda nesse momento. Então, participar de mais eventos, conhecer mais colegas, como eu tive a oportunidade de lhe conhecer, dialogar, construir projetos de rede, de pesquisas, de aula, né? Entender até o currículo agora. Nós estamos com uma resolução nova, a 4 de 2024, que traz problemas muito sérios para a licenciatura, então eu não vejo a gente como licenciatura em Química, a gente precisa começar a dialogar isso coletivamente a nível nacional, essa resolução que vai afetar nós todos, gente, e com pontuações muito sérias. Então é isso, um futuro promissor e de muita tranquilidade e paz, porque eu gosto de trabalhar em ambiente tranquilo. Bom, tenho que te agradecer demais pela tua disponibilidade, né? Parabéns aí pela trajetória. Também desejo muito sucesso nos projetos futuros, né? Eu queria comentar em relação a... Me chamou bastante atenção essa tua pesquisa, esse teu envolvimento com o trabalho dos professores e tal. Eu também fui professor de rede estadual, né? E sei bem esse tipo de situação, né? Aqui também, no Rio Grande do Sul, é comum isso, né? Não sei como está em termos numéricos essa questão, mas a gente sabe que tem uma porcentagem grande de professores contratados de forma emergencial, né? E muitas vezes esse emergencial ele não tem a formação completa, né? Então, como ocorre o trabalho do professor e a ocupação dos cargos de docência no Brasil, né, nos diferentes estados, eu acho que é um tema de fundamental importância. E ele é diretamente proporcional à qualidade do trabalho, à qualidade da aprendizagem, né, e para quem gosta dos resultados dos índices. E muitas vezes esses aspectos não são muito discutidos, né? Então, eu acho que me chamou muito atenção esse teu envolvimento com isso. E é um tema que eu também gosto. É um tema que me parece ser fundamental, né? Que a gente tenha pessoas analisando esse tipo de coisa. E aí, quando você falou que você não tem as informações, realmente é uma espécie assim de caixa preta, né? Esse tipo de informação. A gente tem muita dificuldade de acessar. Aqui nós temos as coordenadorias regionais de educação. Eu não tenho conhecimento se existe um site que isso é publicado, eu acredito que não, né? Agora, eu fiquei pensando, será que se nós tentássemos, todo mundo que está interessado nesse tipo de informação, até via aquela lei de acesso à informação, algum procedimento específico, né? Quem sabe isso possa nos ajudar em algum momento. Porque são informações públicas, né? Não são informações de caráter privado ou sigilosas, né? São informações que devem ser o mais públicas possível, o mais transparente possível, né? Publicado em diferentes lugares, plataformas, né? Claro, o MEC tem no seu site uma série de informações, né? Publicadas, mas são informações muitas vezes agregadas, né? E não há ali informações de nomes de professores, não há informação da... Quer dizer, existem os dados, mas eles estão de uma maneira assim muito resumida e a gente não tem acesso exato a essa questão. Por exemplo, se a gente quer saber na sua cidade quais professores estão atuando na licenciatura em Química e a formação deles. Talvez o nome não tenha acesso direto, mas eu acredito que até o nome é uma informação pública, né? Porque quem são os professores de Química da cidade X? Pô, acho que é informação pública.
pública, não vejo por que seria uma informação sigilosa. E qual a formação deles, né? Então, eu acredito que isso seria absolutamente necessário que a gente tivesse, né? Mas aqui também é bem difícil de conseguir informação. Mas fiquei pensando, não tem uma resposta definitiva, mas se essa lei de acesso à informação não nos ajudaria, né? Esse tipo Eu até já tenho mandado e-mails para a secretaria. No e-mail, eu já coloco esse título: acesso à informação, para deixar claro que eu quero acessar a informação. E são informações assim, por exemplo, o portal da transparência mostra salários. Eu não quero saber salários, eu quero saber a formação desse professor, quanto tempo que ele trabalha como professor, quais disciplinas ele leciona, qual é a situação funcional dele, ele é efetivo, ele é contratado, como ele ingressou, que ano que ele ingressou. São informações que você vê que não são informações que não justificam o não acesso, né? Então, eu tenho feito esse caminho. E só aproveitando, que é uma coisa que eu sempre digo, Carlos, aproveitar esse momento para até, quem sabe, a gente consegue atingir mais colegas, né, professores, para nos ajudar e pensar nisso, que é o seguinte: a gente tem que entender que professor é uma carreira, é uma profissão. Então, eu fico muito chateada quando as pessoas falam: nossa, você tem dom para dar aula. Não, eu estudei muito, me formei num curso muito difícil. Para prestar, fiz mestrado, doutorado, muito difícil. Então, não é um dom, não. Eu estudei muito, é uma carreira. E entender a importância da identidade desses professores. Sabe por quê, Carlos? Porque quando a gente não tem nossa identidade, acontece isso que está acontecendo. Vou te dar um exemplo que eu sempre dou para os meus alunos de C quando a gente está trabalhando pesquisa. Vamos supor que esteja lá, numa mesa de cirurgia, uma pessoa precisando de uma cirurgia cardíaca. Você vai levar um pneumologista para fazer essa cirurgia? Não. Vai um cardiologista fazer essa cirurgia. Vamos supor que eu andando na rua, eu falei assim: eu quero novas oportunidades profissionais, então eu vou entrar num consultório odontológico e vou fazer uma obturação. Eu vou ter acesso a esses espaços? Alguém vai me dar esse acesso? Não, mas constantemente nas salas de aula de química tem entrado profissionais que não têm essa formação. E a gente está deixando. Então, a gente que forma professores, que está no curso, que forma profissionais, a gente tem que tomar muito cuidado. Sabe por quê? Olha, o médico, obviamente, né, que fizer uma cirurgia que não é da sua especialidade, tem muita chance do paciente dele morrer instantâneo. Assim como alguém que não é um odontólogo fazer uma obturação causar um dano muito grave para a pessoa, né? Mas também a gente tem que entender que os profissionais que não estão adequados na sala de aula, atuando no que ele não foi formado para atuar, está criando um prejuízo para uma geração inteira. A diferença é que o prejuízo não é instantâneo, o prejuízo é a longo prazo. E isso é muito problemático. E aí a gente precisa se perguntar: como que nós vamos formar novos cientistas? Como que a gente vai impulsionar áreas de conhecimento que dependem da ciência? Porque a cada dia que passa, não sei como está aí a realidade de vocês, mas aqui mesmo, cada dia que passa vai só diminuindo o número de alunos para ingressar na licenciatura e na licenciatura em Química, porque é considerado uma profissão desprestigiada, é considerado que qualquer um pode dar aula disso. Professor, pode dar aula, né? Que uma vez um diretor, quando eu questionei essa questão desse professor efetivo de geografia lecionando química, eu questionei isso para ele. Eu falei: mas ele não entrou efetivo em geografia? Por que ele não está nas aulas que ele entrou como efetivo? Porque o concurso estabelece lá o contrato, o número de aulas, isso é definido. E eu questionei, aí ele falou: mas ele é professor também, ele tem licenciatura. Aí é onde eu falo assim: então se no caso a sua mulher precisar ganhar um bebê, a gente chama um cardiologista. Tudo bem, ele é médico também. Não tem problema nenhum. Então, são coisas que eu sempre trago para problematizar, para a gente pensar. Professor é uma profissão, a nossa identidade docente precisa ser respeitada, construída nesses cursos, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa entender que tem saberes específicos que a gente adquire na nossa formação,
para a gente exercer essa profissão. E então a gente precisa questionar isso e entender. Eu comecei motivada por esses alunos meus que não conseguiam emprego. E eu não entendia por quê. E vários diziam, mas falta professor de química. Ué. E aí, na minha pesquisa, acredite, os dados são chocantes. De professor de matemática dando aula de química. E assim, professor de química, teve um caso, a pesquisa recente que a gente já está mapeando, uma professora formada na licenciatura em química, ela tem 9 anos de docência. Desses 9, só 1 ano que ela deu aula de química. Os outros anos ela dá aula de tudo, tipo uma salada de frutas. E quando a gente questiona, isso aqui fica muito naturalizado aqui no Estado, sabe? Naturalizado, que é muito rotineiro, é comum isso aqui. Então, a gente precisa dizer, não, isso não é comum. Professor de matemática foi formado para dar aula de matemática, professor de química foi formado para dar aula de química, de biologia, e assim cada um, porque senão não justifica essa formação que a gente oferece, entendeu? E não justifica questão até profissional mesmo. Como que esse professor se desenvolve profissionalmente? Quando eu ingressei, porque eu não disse na minha fala, mas quando eu entrei no Pedro Calmon como efetiva, eles me ofereceram tudo, menos aula de química. Eu, Não, falei, não, me desculpe, eu estou entrando aqui como efetiva, eu só vou dar aula de química. Me recuso a dar qualquer outra aula. Mas eu podia, porque eu estava entrando como efetiva. E quantas vezes professores são contratados e têm que se submeter, uma questão de subsistência, submeter a pegar aulas que ele não foi formado porque ele precisa ganhar dinheiro e viver. E a gente não problematiza isso. Por que é desse jeito? Por que o Brasil está aceitando isso? Por que a Bahia, posso falar de onde eu estou, por que a Bahia está aceitando isso? Então, a gente precisa problematizar seriamente, porque é uma geração inteira que pode ser afetada. Porque não é muito diferente um professor formado do não formado. Muito bem, então esse tema aí precisa ser constantemente falado, né? E pesquisado. Parabéns novamente por trazer Obrigada. Esse tema, por utilizá-lo como seu objeto de pesquisa. Muito obrigado, sorte, sucesso, tudo de bom aí. Obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau, saudações cruzeirenses. Tá certo, até mais.